Eu sou Pablo Tomolok e hoje vamos falar um pouco sobre educação de 0 a 10 anos. Professor, poderia nos falar um pouco da sua experiência? Sim, eu dirigi um projeto de escola de educação internacional para crianças de educação infantil e fundamental durante 10 anos e, anteriormente, por mais 2, trabalhei com crianças especificamente com dificuldades de aprendizagem escolar e coordenei também, juntamente com a professora Valéria Fortes, hoje professora de Psicologia da Educação na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o curso de pós-graduação em Educação Inclusiva da Universidade Católica do Salvador. Que conselho você poderia oferecer aos pais de primeira viagem? Bom, a coisa mais importante que os pais podem fazer na faixa etária de 0 a 10 é ter tempo para os filhos. Isso pode soar banal, mas na época em que vivemos, isso se tornou uma raridade e, ao mesmo tempo, um desafio. A educação, que é de competência exclusiva da família, como, por exemplo, a educação de caráter e valores, que é antigamente chamada educação de berço, a educação religiosa para as famílias que têm religião, a educação sexual, a educação alimentar, para citar apenas algumas, ou por falta de tempo ou quaisquer outros motivos, estão relegadas a um segundo plano e frequentemente são terceirizadas pelas babás, pelas creches e até pela escola, que equivocadamente se acha responsável por conteúdos de que de forma nenhuma são da sua competência. Mas quando você diz ter tempo, poderia explicar um pouco melhor? O ter tempo a que eu me refiro significa brincar, conversar, ler, trocar ideias, orientar. Para as famílias que possuem religião, orar juntos. Todas essas atividades devem ser diárias e não por apenas 5 minutos e pronto, acabou. Na época em que as mães não trabalhavam e ficavam em casa e não havia tanto apelo à estética e à manutenção da juventude, as mães dispunham de mais tempo. Os pais sempre foram historicamente mais ausentes, mas felizmente isso vem mudando bastante. E hoje em dia há muitos pães, ou seja, pais que são verdadeiras mães. E de que maneira esse ter tempo de que você fala pode ser confundido? Boa pergunta. Ter tempo para os filhos não significa, por exemplo, fazer-lhes todas as vontades. Acompanhá-los fisicamente em lazer de isolamento, como, por exemplo, ir ao cinema, ao teatro, levá-los para patinar no gelo, no shopping, ao parquinho. Tudo isso deve ser feito, mas não deve ser confundido com tempo para a comunicação e o diálogo. É a isso justamente que eu me refiro. A coisa, sem dúvida, muda bastante a partir da pré-adolescência, mas se essa relação não for bem desenvolvida de 0 a 10, o prognóstico de comunicação com o adolescente fica bastante comprometido. E com relação à escola, como é que os pais podem ajudar nessa faixa etária? Bom, a melhor forma de ajudar, na minha opinião, é mostrar interesse. Procurar saber, acompanhar de perto o que está acontecendo na escola, e num clima de cooperação e não de cobrança e de controle. Eu, por exemplo, li muito para e com o meu filho desde pequeno, que é conhecido como leitura compartilhada. Aos 4 anos de idade, o vocabulário dele era surpreendente para uma criança da sua idade. Esse acompanhamento próximo não só ajuda na escola, mas proporciona um relacionamento, Pablo, entre pais e filhos sólido e extremamente edificante. Professor, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo e dê um gostei. Se você não gostou, nos deixe uma explicação do porquê e nós tentaremos melhorar no futuro. Eu sou Pablo Tomolok. Até sexta-feira que vem.